ficou parada, olhando para os dois lados, sem saber aonde ir. Até que Margaret sugeriu que fossem até a porta no fim do corredor. Quando Victoria abriu a porta, percebeu que ali devia ser a suíte principal e se perguntou se elas não deveriam ir para algum outro lugar. Mas já estavam ouvindo Emily e Elizabeth na escada, gritando: "Lá vamos nós!" E Margaret tinha encontrado o esconderijo perfeito, um enorme baú de cobertores perto da janela. Victoria levantou a tampa e sorriu ao ver que o baú estava vazio. Margaret entrou primeiro e Victoria entrou atrás dela, fechando a tampa no instante em que Emily surgiu pisando duro no corredor e encontrou duas das primas que haviam se escondido atrás das cortinas, perto do patamar. O baú era enorme. Havia bastante espaço para as duas meninas ficarem sentadas, embora precisassem se curvar para a frente numa posição um pouco incômoda. O pescoço de Victoria já estava começando a doer, mas ela se consolava com a ideia de que poderia pregar um susto na nojenta da Emily. "Elas nunca vão nos encontrar aqui", sussurrou Victoria. "Não", concordou Margaret, dando uma risadinha. "Chiu", disse Victoria, mas então ela própria riu também. "A Emily fala tanta besteira", ela disse, por fim. "Aposto que ela nunca esteve aqui antes na vida. Ela sempre precisa fingir que sabe alguma coisa sobre tudo. Você viu a cara que ela fez quando caiu aquele relâmpago?" Victoria riu outra vez. "Queria que ele estivesse mesmo perambulando pela casa, esse tal assassino que supostamente morou aqui." "Não diga isso", advertiu Margaret. "Ora, não seja boba", retrucou Victoria. "Emily só estava tentando assustar todo mundo." Victoria descobriu que, inclinando-se um pouco para a frente, conseguia ver direitinho pelo buraco da fechadura do baú. Não havia, porém, nada à vista, além da lateral da cama. Ela sentia o vestido molhado de Margaret encostando em sua perna e tremia. Victoria ouviu os ruídos abafados de crianças indo e vindo do outro lado da porta do quarto, enquanto Emily e sua irmã vasculhavam a casa. De tempos em tempos, o barulho de passos era interrompido por gritos estridentes e risadas femininas, quando as duas descobriam outro par de primas. E a cada vez, Victoria e Margaret riam, com a certeza de que seriam as últimas a serem encontradas. Mas, conforme o tempo foi passando, Victoria começou a sentir vontade de que alguém entrasse e abrisse o baú. Estava muito chato ficar ali com aquela menina que ela mal conhecia, embora estivesse ferrenhamente decidida a não se render. Estava desconfortável ali. Estava abafado, molhado e surpreendentemente frio. As roupas de Margaret não haviam secado nem um pouco, e todo lugar em que Victoria encostava parecia estar molhado. Ela tinha certeza de que estava sentindo água se infiltrando em seu vestido. Victoria pôs o olho no buraco da fechadura outra vez e levou um susto quando alguma coisa de repente passou na frente do baú, bloqueando sua visão. Por instinto, ela recuou. Seu coração vacilou quando se lembrou da história de fantasma que Emily contara. Mas a vista rapidamente se abriu, revelando vestidos e anáguas brancas. Eram Emily e as outras meninas, subindo na cama. "Feche a porta, Susana", chiou Emily.
Vão nos matar se nos encontrarem aqui. Agora vamos lá, Emily, disse uma das meninas. Você prometeu nos contar o resto da história. Victoria se encheu de raiva, apertando os pulsos até as unhas se cravarem nas palmas. Então elas nunca nem tinham começado a procurá-la. Emily e as outras haviam assumido que Victoria não arranjaria uma parceira e simplesmente voltaria para perto da mãe. Como ela odiava aquelas meninas! Como odiava todas elas! Estava prestes a saltar para fora do baú naquele mesmo instante, para dizer àquelas meninas umas boas verdades, quando outra opção lhe ocorreu. Deixaria que Emily contasse sua história de fantasma e, quando a plateia já estivesse bem assustada, ela pularia lá de dentro e lhes daria o maior susto de suas vidas. Isso significava que precisaria ouvir a história maçante de Emily, mas valeria a pena. Agora era só torcer para que Margaret conseguisse ficar em silêncio. Então, conte sobre o assassino, Emily, pediu uma das meninas. Bem, disse Emily, recostando-se na cabeceira da cama. O nome dele era Bartholomew Garnet, como eu disse. Ele não era parente nem nada. Houve um suspiro coletivo de alívio. Ele se casou com uma pessoa da família por dinheiro. As meninas deram sussurros de reprovação. Victoria fez um olhar de desprezo dentro do baú. Como ela odiava aquelas princesinhas de nariz empinado. Mal podia esperar para ver as caras que fariam quando ela pulasse de dentro do baú. Emily, enquanto isso, foi contando às primas que Garnet era médico, porém não muito bem sucedido, nem rico, e não possuía um centavo. A mulher que se casou com ele, uma parente distante do pai de Emily, chamada Charlotte, era sua paciente. Ela era viúva, uma mulher muito simples, meu pai disse, e muito mais velha que ele. Ficou lisonjeada com toda a atenção que estava recebendo do jovem Dr. Garnet. Já estava doente quando eles se conheceram. Ele estava tratando dela. Era muito dedicado a ela e costumava vir a qualquer hora do dia ou da noite, se ela chamasse. Todos pensavam que ele era um santo, e as suspeitas de que o interesse dele era apenas do dinheiro dela foram descartadas com o tempo. Eles se casaram por insistência de Charlotte, e ela morreu pouco tempo depois. Foi assassinada! Disse uma das meninas com empolgação. Na verdade, corrigiu Emily, ela estava mesmo doente. Mas eu não entendo, começou Annabel, que estava sentada na ponta da cama. Você disse que ele era um assassino, que ele tinha sido enforcado. Não é uma história muito assustadora, Emily. Victoria abafou um risinho dentro do baú. Emily era péssima contadora de histórias. Aquela devia ser a história de fantasma menos assustadora que ela jamais ouvira. Estava tentada a pular de dentro do baú agora mesmo, mas daria a Emily mais uma chance de explicar como aquele médico que parecia tão patético chegou a ser enforcado e veio assombrar a casa.